Eu peço a você que me desculpe por não trazer esse vídeo a respeito do marquete, esse marquete aqui, né, que eu apresentei anteriormente para vocês. É por causa do contratempo mesmo, corre-corre, e acabei ficando sem tempo de apresentar a vocês a continuação dessa obra, tá bom? Mas vamos agora dar início à obra, dar início a esse projeto aí, como quer dizer para vocês, que a gente vai seguir passo a passo, tá bom? O significado de eu apresentar essa marquete para o cliente foi o seguinte: eu tive num prédio, né, que esse prédio se encontra lá em Recife, e eu percebi que o prédio ele não tem, realmente não tem telhado algum, não tem telhado. Depois vocês vão ver que eu vou botar aqui para você ver atrás os vídeos atrás, né, para você ver, né? E à medida que eu for congelando a imagem é que eu vou explicar a vocês o significado de cada um deles, tá bom? Ele queria que eu colocasse manta no todo o telhado, e já existe manta asfáltica, né? E eu disse aí que não seria bom colocar mais manta, porque se já tinha manta, se está dando problema de vazamento dos apartamentos abaixo, né, dando muitas infiltrações quando chove, então não resolver. Por que não resolver? Porque a laje em si está toda desnivelada, né? A água fica acumulada, não tem para onde correr, a água não tem para onde correr. Foi isso que eu percebi. Então eu aconselhei a ele fazer um telhado, né? Ele disse para mim que teve lá 3 empresas, mas a empresa, uns queriam colocar manta e outros queriam fazer outras coisas, mas eu aconselhei colocar fazer telhado. Essa foi a minha opção, foi essa, né? Então tá bom, seu Valmir, eu vou aguardar a sua proposta também do seu orçamento. Então eu vim para casa e, como vocês viram, né, que eu fazendo comprei isopor e comecei a fazer aquele marquete simples mesmo, em forma de isopor, né, só para poder apresentar ao cliente. Então comecei a fazer, e quando terminei, levei para ele, marquei com ele, e a gente foi lá, e ele viu, tinha dois dinheiro presente na hora, né? Então quando ele viu o marquete, ele surpreso quando viu aquele simples marquetezinho que eu fiz, né? Qual foi a intenção minha de fazer o marquete? A intenção foi eu apresentar ao cliente um telhado antes de estar feito. Então foi essa, a minha lógica foi essa. Então quis mostrar uma coisa melhor a ele, né, para ele ver antes de estar pronto, né? Eu não quis me aparecer nem para ser melhor do que ninguém, que a gente não é melhor do que ninguém, que melhor só Deus, é melhor que nós todos, né? Porque você tem que fazer o melhor que você sabe fazer, né? Aí, meus amigos, né, vocês perderam tudinho, também eu faço o que eu sei fazer, né? Que eu sou melhor do que ninguém, melhor, volto a repetir, melhor só é nosso Deus, né? Eu acompanho muito também na YouTube, muitos profissionais. Eu gosto das ideias de muitos, eu pego também ideias de muitos amigos aí. Eu acho muito interessante as ideias de cada um, só que eu não critico. Agora tem pessoas que muitas vezes o amigo, um profissional publica uma coisa, né, o seu projeto, né, sua ideia, e a pessoa vai e critica. Não faça isso. Eu falo, não faça isso. Sabe por quê? Porque todos nós somos profissionais, né? Se você não aceita a ideia de outro amigo, então não censure, não critique, fique para você. Se para você não serve, se não serve para mim, eu não vou botar em prática, né? Eu só não vou comentar e nem falar mal do nosso parceiro. Que cada um tem a sua ideia, né? Não é obrigado a gente aceitar a ideia de cada um, né? E a gente sempre tem que saber respeitar os amigos. Cada um tem a sua vida, faz o que quer. Tem um que acha que está bom o seu projeto, para ele está bom, e eu vejo que tem muita coisa que não vale a pena a gente botar em prática, senão que dá tudo errado. Mas aí eu não critico, né? Então a gente aprende, eu gosto de ver mesmo, eu aprendo muito com vocês aí, profissional, vocês do outro lado aí, eu aprendo muito com vocês também, porque todo mundo tem uma ideia legal, cada um tem uma ideia melhor do que o outro, não é verdade? Que aqui ninguém é bom, nem nada, bom só o nosso Deus, tá bom? Mas vamos dar início, vamos deixar isso para lá, vamos dar início. Pronto, aqui, tá vendo telhado? Telhado não, tá vendo na laje? Não tem telhado algum, só lajota, tá vendo? Então, à medida que eu congelar aqui, é a medida que eu vou falando para vocês, tá bom? Pronto, congelei a imagem aqui agora, tá vendo aqui? Existe aqui 2 ralos já, 2 ralos aqui na foto, e veja a extensão que vai lá pro final, tá?
Se você olhar no maquete, realmente o maquete ele tem eu fiz uma calha reta. Só que aí teve uma modificaçãozinha aí no meu projeto, viu? Que aí acontece na hora da gente fazer e havia uma mudança. Foi uma mudança inesperável, tá bom? Mas vocês vão acompanhar. Então essa calha, ela tem 20 metros de comprimento. Esse aí é o segundo telhado, tá? O primeiro telhado vai ser para frente, na entrada. Depois que é menor do que esse, aqui é o maior. E o total todo tem 261 metros quadrados. É uma área muito grande. Então eu fiz essa calha o seguinte, ela vai daqui até lá no final, ela dá 20 metros de comprimento. Então eu fiz ela com a largura de 50 centímetros. É a largura de uma lajota, tá? Então à medida que eu fiz ela, então quando eu reboquei, ela ficou com 48 centímetros, tá bom? 48, um quebrazinho, quase 49. Então ela ficou com essa espessura, entendeu? E dentro dessa calha, eu não deixei exposto a laje. Foi o que eu fiz. Eu fiz outra camada de concreto, não foi concreto fino, chamado cascalhinho, junto com permeabilizante. Eu coloquei em toda a calha para poder proteger mais a laje de baixo, tá bom? E também na lateral das paredes, também foi rebocado com permeabilizante também. Mas ainda teve uma camada de manta asfáltica para reforçar mais ainda, como vocês depois vão ver futuramente lá na frente dos vídeos, tá bom? Então, quando chegou lá no final, teve uma mudança. Por quê? Quando eu fiz a parede, as paredes, cheguei lá no final, tinha aqueles ferros chamado ancoragem. Essas ancoragens, eu não posso cortar ela e não posso destruir essa ancoragem. Por quê? Isso já é feito do próprio projeto do prédio, já é colocado na própria, na própria planta, né, que é obrigatório ter dentro dessas ferragens pré-moldadas. Então, essas ancoragens são justamente usadas para fazer manutenção em fachadas, que são usados aqueles balanços e tal, e assim vai. Então, eu não posso modificar e não posso cortar e tirar do lugar. Tem que deixar livre para poder as pessoas poderem fazer as manutenções, né? Porque as pessoas podem tirar as telhas e usar as ancoragens. Então, o que eu fiz? Se você perceber lá no finalzinho, tá vendo? Que eu ia fazer uma queda de água para lá e para cá. E já ia fazer uma mini queda d'água lá no cantinho. Então quer dizer que ia ficar uma no meio e outra. Então não daria certo. O que foi que eu fiz? Quando chegou perto da ancoragemzinha, eu coloquei um tipo de um L e puxei para onde tá esses dois ralos lá no final. Tá vendo? Esses dois ralos, que é um perto do outro. Aí, quando eu percebi que a queda d'água tinha que ficar justamente um lado direito e um lado esquerdo, no caso, um para cá, outro para lá, para ficar no meio da calha, do centro da calha, porque eu dividi a calha no meio da centro da calha, eu dividi, né? Dividi o meio para realmente dar duas telhas. Eu tive que dividir. Então, eu percebi que eu tinha que fazer outra calha. Então, na mesma hora, eu fiz uma calha menor, com 90 centímetros de largura, 90. Por quê? Para poder ele sair das ancoragens. Porque se você olhar no final, tem muito cano ali, que é aquilo ali é suspiro, né? Das tubulações de banheiro, né? Para poder ter o suspiro. Então, aí eu também não dava para fazer ali. Então eu tive que jogar para cá, fazer 90 centímetros e jogar o telhado tudo para um lado só. E foi isso que eu fiz. E vocês vão ver passo a passo. Vamos mais para frente. Pronto. Vou congelar aqui. Tá vendo aqui? Essa parede aqui, vou fazer aqui uma parede no meio, por dois motivos. Tá vendo? Então, quando eu fizer essa parede aqui, vai ser para poder dividir as duas quedas de água. O primeiro telhado e o segundo telhado. Esse aqui é o segundo telhado, que é o maior. O da entrada é menor, tá? Esse aqui é o maior e o menor. Por dois motivos eu tive que fazer essa parede aqui para poder dividir a queda de água e outra. É um prédio muito alto, que é um prédio que com 20 de apartamento dá 28, só que ainda tem mais dois andares em cima, dá 30, né? Provavelmente dá 30 por causa dos 2 andares a mais. Então eu percebi que esse prédio fica próximo do mar. E lá venta muito. Venta muito. Aí aqui, ó, tá vendo? Eu fiz a parede para justamente dividir as duas quedas. Aí você pergunta a mim, Valmir, por que você não botou a queda d'água todinha para um lado só? Não poderia fazer isso. Sabe por quê? Por motivo.
Se eu fosse colocar o segundo telhado, eu teria que fazer a calha maior. Essa calha tinha que ter mais ou menos de 1 metro de largura, para poder suportar o fluxo de água. Eu não pude fazer essa altura. Por quê? Porque as paredes lá tem 1 metro, se eu não me engano, se não faz minha memória, parece que tem 1 metro de parede. Ele está dando 1,70 m ou 1,60 m, se eu não me engano. Então, ia ficar muito baixa a queda de água. O que acontece? Quando a água viesse com um bolo de água muito volume, ela podia bater e passar para o outro telhado. Entendesse? Então, mesmo assim, não daria queda de água suficiente para o telhado. Porque as paredes são pequenas. Então a parede tinha que ter mais ou menos 1 metro, mais 1,80 m, 1,90 m, 2 metros de altura para poder dar uma queda boa de água. Entendeu? Mas aí achei essa solução, como vocês viram no maquete, dividi essa queda de água, passei essa parede no meio, tá? Então comecei a fazer o primeiro telhado também, né? O primeiro telhado também com a mesma medida de calha igual a outra que vocês viram, que eu mostrei a vocês. Então, aqui no primeiro telhado, que é justamente lado direito e lado esquerdo, também vem para cá e para cá, também tive que fazer essa mudança também, não fiz mudança nenhuma que digo, né? Tá tudo do mesmo jeito, só tive que fazer só as encanações, né? As encanações, porque por causa das ancoragens também, que tinha muita ancoragem na primeira coberta, né, que eu ia fazer. Então eu tive que fazer a calha e fazer as ligações das tubulações fluviais, entendeu? Então vocês vão acompanhar todo esse projeto meu, vou apresentar tudo, e vocês vão agora começar a acompanhar, né, todo esse andamento desse telhado que vocês vão agora visualizar e vão acompanhar junto comigo, tá bom?